Bom dia, Mari. Vamos esperar mais uns minutinhos para você vir, tá bom? Bom dia, Eduardo. Esperar mais um pouquinho, tá? Os colegas para poder ter gente em aula. Bom dia, Rodrigo. Esperar um pouquinho, tá? Tem umas 8h05, que geralmente a gente espera. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Kalel. Vamos ligar as câmeras. Bom dia, Ramires. Tudo bom? Bom dia, Samara. Bom dia, Vi. Bom dia, Natan. Pessoal, para a aula de hoje, eu deixei lá no roteiro de vocês um vídeo, né? Uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, né? Quem viu? Quem é que está aqui presente na aula e viu a crônica? Natan viu, Samara viu, quem mais? Rodrigo. Eu vi a crônica. Vitória, tu viu? Bom dia, Bernardo.
Isso. Vamos ligar essa câmera. Quero falar contigo no final da aula, tá, Bernardo? Me espera, por favor, depois da chamada. Bom dia, Cauã Fernandes e Cauã Garcia. Vamos ligar a câmera. Bernardo e Cauã Fernandes e Cauã Garcia, vocês viram a crônica que eu deixei para vocês lá no Drive? Eu não. Garcia não. Bernardo? Cauã Fernandes? Oi? Viu a crônica que eu deixei lá? Peraí, eu não me lembro direito disso aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. No roteiro eu deixei um vídeo para vocês verem, tu viu? Eu não me lembro, peraí que eu vou ver. Vou dar uma olhada aqui sobre. Então provavelmente não tenha visto, Cauã. Bom dia, Nicolas. O da comédia, professor? Professor, bom dia. Comédia da vida privada, aham. Eu vi. Ah, tá bom. Nicolas, bom dia. Tu viu a crônica que eu deixei para vocês verem? A crônica que ele acabou de falar. Hã? A crônica que ele acabou de falar. Uhum. Qual outra? Não me lembro. Pessoal, assim, é muito importante que vocês façam as atividades que eu proponho para vocês. Porque tudo é avaliado. Eu vou avaliar vocês nas perguntas que eu tenho sobre a crônica. Vocês precisam fazer isso. Toda atividade ela é avaliada, porque senão ela não tem como justificar aquele um ponto de qualitativo. Né? Eu perco aqui o maior tempão fazendo correção de tema com vocês, pergunto um por um. Por quê? Porque eu preciso justificar o qualitativo de vocês. Tem gente que nunca faz tema. E aí, como é que a gente vai justificar a nota de vocês? Não tem como, gente. Bom dia, Luísa. Eu tenho aqui uma lista de perguntas para fazer para vocês. Só que dos 16 eu tenho 5 que viram. Onde é que eu vou socar esse monte de pergunta? Não vou ficar eu aqui perguntando pro Rodrigo, pra Samara, pro Natan, sempre pros mesmos. São sempre os mesmos que fazem as atividades. Sempre. Pessoal, tudo que a gente faz é com a intenção de ajudar vocês. Tá? Se eu botei lá a crônica para vocês verem, é para fazer uma atividade diferente do que vocês estão acostumados. Geralmente eu sento aqui na frente, faço uma apresentação no PowerPoint, né, explicando conteúdo, depois faço exercícios, não sei o quê. Quis fazer uma coisa diferente, mas vocês também não colaboram. Vou fazer o seguinte, essa atividade da crônica, que é da série Comédia da Vida Privada, que é do livro do Luiz Fernando Veríssimo, né? A crônica é O Grande Amor da Minha Vida. Vocês têm mais uma semana para verem essa crônica. Uma semana. Na próxima aula, não vai ter jeito. Eu vou começar fazendo as perguntas da crônica e quem não fez,
vai perder nota. Eu não vou dar mais chances. Essa é a última. É a última chance que eu dou para vocês. Tá bom? Quem viu, não precisa ver de novo. Óbvio, né? A não ser que queira ter fresquinho a crônica na cabeça pro dia das perguntas. E quem não viu, gente, dá jeito de fazer as coisas que tem para fazer. Vocês estão muito apáticos. Tem que dar jeito de fazer as coisas. Vocês têm coisa para fazer de literatura, vocês têm coisa para fazer de língua portuguesa. Tem que dar jeito. A gente está aqui em educação à distância e eu preciso da colaboração de vocês para dar certo, porque senão não funciona o ensino-aprendizagem. Se vocês não fizerem a parte de vocês, não funciona. Vocês precisam fazer a parte de vocês. Tanto que sempre quando eu faço uma pergunta dos exercícios que eram para ter feito, quem é que sempre me responde o que eu preciso saber? Samara, Rodrigo, Natan, são sempre os mesmos. Sempre. Porque vocês não estão estudando. Vocês não estão fazendo por vocês. Não é porque a gente está em quarentena que vocês não têm que fazer parte de vocês. Não é férias. Ninguém está de férias. Pelo contrário, não paramos um único dia. O último dia de aula foi 13 de março e já no dia 16 de março a gente já tinha atividades para vocês. Então, gente, não é desculpa. A gente não parou um único dia. Então, vocês comecem a fazer as coisas porque, assim, olha, já deu o time, já são 17 de setembro, já deu o time, gente. Vamos lá, vamos correr atrás da massinha que vocês estão quantas horas. Vamos lá. Se liguem. Eu tenho gente que sequer fez atividade de avaliação 1. Vocês tiveram um tempão para fazer avaliação 1, não fizeram. Tem gente que nem fez avaliação 2. 4 dias para fazer avaliação 2, sem contar sábado e domingo. 4 dias e não fizeram. Então, gente, tá na hora de se ligar, porque ninguém tá de férias aqui. Pegue um livro de vocês na página 40. Luísa, eu quero falar contigo também no final da aula. Eu quero falar contigo e com o Bernardo no final da aula. Bom dia, Sara. Vamos ligar a câmera. Gente, nós paramos na correção do exercício 15 da página 40, tá? Na aula anterior, nós lemos a crônica A Cerimônia do Adeus, né? Em que a gente tem um personagem aí que ele viveu uma infância de paixões e nenhuma das meninas por quem ele se apaixonou correspondia a ele. Uma bateu com a cabeça dele no chão, lembra? Uma tinha ele como amigo, enfim, a gente tinha 3 personagens aí em que o personagem se apaixona, mas não é correspondido. Exercício 15. O título da crônica, A Cerimônia do Adeus, é o nome de um livro de memórias da escritora francesa Simone de Beauvoir, deve ser, escrito em 1971, que trata sobre os últimos anos que viveu com o filósofo Jean-Paul Sartre, falecido em 1980. O livro traz reflexões sobre a velhice e a morte e é entendido pelos leitores como uma despedida. Letra A. A crônica que você leu foi publicada 2 semanas depois de anunciada a separação do autor, que viveu durante
5 anos com a cantora, atriz e romancista Clarice Falcão. Em sua opinião, Gregório do Vivier escreveu a crônica para se despedir de Clarice Falcão, embora ele não refira explicitamente isso no texto. Explique sua resposta. Vocês conhecem essas duas pessoas, o Gregório do Vivier e a Clarice Falcão? Não conhecem? Conhecem o canal no YouTube Porta dos Fundos? Então, eles são dois atores que trabalhavam lá no Porta dos Fundos. A Clarice Falcão, eu acho que ainda faz alguma participaçãozinha lá, tá? E eles eram casados. E aqui tá dizendo que provavelmente ele tenha feito essa crônica para a Clarice. Gente, é mais uma vez aquelas questões que a gente vê, né, perguntando o que o autor quis dizer com isso. A gente só tem como afirmar que o Gregório fez essa crônica para Clarice se ele diz que fez. Caso contrário, a gente não tem como afirmar algo que não está escrito na crônica, tá bom? Então eu quero que vocês coloquem justamente isso. Não há a posição do escritor nessa obra. Logo, não há como saber. A não ser que vocês achem uma entrevista do Gregório do Vivier dizendo que foi para ela, gente, a gente não tem como afirmar isso. Eles morreram? Ou eles se separaram? Se separaram. É porque tu falou era casado. Eles eram casados, eles se separaram. Bom dia, Rebeca. Bom dia. Nós estamos na página 40, exercício 15, e acabamos de corrigir a letra A, tá? B. Você considera o título do texto adequado? Que outro título daria para ele? Mariana. Mariana, tá escrevendo? Página 40, Rebeca. Mari, responde para mim a letra B, por favor. Oi? Eu não fiz, eu tava pensando. Ah, tá. O título da crônica é Cerimônia do Adeus, né? Levando em consideração a história do personagem, do narrador, que conta as suas desventuras amorosas, tu acha que o título ele é adequado? Rodrigo, o que tu acha do título?
Eu acho ele adequado, só que ele não deixa bem claro o que vai apresentando no Rio. Uhum. Porque quando a gente lê a cerimônia do adeus, a gente Eu não não faz tenho nenhuma ideia. outra ideia. Hã? Só que eu também não tenho nenhuma outra ideia pra ti. Então, quando diz cerimônia, né, a gente imagina que existe todo um ritual, né, para algum evento, né? Cerimônia do adeus é quando tu te despede de alguém. Então, existe todo um movimento, um evento para se despedir de alguém, né? Só que na crônica eu não vejo esses, essas formas de rompimento dele com as outras personagens como uma cerimônia de adeus, porque na verdade não há um evento para que ele se despeça delas, a não ser que isso seja interno. Mas ele não está bem explícito, né? Eu colocaria um título que falasse de desventuras, sei lá, minhas desventuras na infância, desventuras amorosas, algo assim. Que nem a série que tem na Netflix, Desventuras em Série, né? Que são uma série de casos que dão errado dentro de uma história, né? Já viram essa série, Desventura em Série? Não? É muito bom. Quem gosta de literatura é muito bom. Gente, abaixo nós temos dialogismo. Bom, dialogismo, ele lembra a gente de diálogo, né? O nome remete a diálogo. Mas o que é esse dialogismo? É quando, dentro de uma história, a gente conversa com outras histórias. É como se o personagem dessa crônica que a gente acabou de ler, a Cerimônia do Adeus, ele trouxesse uma outra, como por exemplo Romeu e Julieta, tá? Então ele está dialogando com outras histórias, tá bom? Esse parágrafo aqui que explica, ele é bem sucinto, bem certeiro, assim, que vocês precisam saber. Acompanhem aí. Um texto sempre dialoga com outro texto, de maneira explícita ou implícita. Bakhtin, filósofo russo e importante estudioso da linguagem, chama a atenção para o fato de que os discursos sempre se apoiam em discursos anteriores, ou seja, todo texto, seja oral ou escrito, faz referência a outros textos. Nesse sentido, todo texto dialógico, além de fazer referência ao texto de Simone Beauvoir, eu acho que é, a crônica de Gregório do Vivier traz em seu interior outras vozes, ou seja, outros discursos com os quais dialoga. Então, gente, o que está dizendo aqui, ó? Que por mais, né, que eu vou escrever um texto, né? Quero escrever algo sobre romance, né? E esses personagens que eu escolhi, eles não terão um relacionamento consumado, tá? Esta história, esse enredo de ter dois personagens em que eles se apaixonam e não vão ficar juntos, né? Todos esses poemas e romances que nós vimos até agora, ele é baseado num único texto base, que é Romeu e Julieta. Romeu e Julieta foi o primeiro texto que surgiu na história da literatura em que nós temos um casal em que eles não podem ficar juntos. Depois, gente, qualquer outra história que tenha este enredo, ele dialoga com Romeu e Julieta. Todos, tá? A novela das 8, a novela das 9 que vocês veem na televisão, que eu acho que vocês nem veem mais novela, né? A novela lá das 9 que a mãe vê, que a avó vê, é baseada em Romeu e Julieta. Então, o que está contando aqui? Que nenhuma história que seja criada hoje, ela vem do nada. Ela vai dialogar necessariamente com outros textos, tá bom? O Gregório, ele se aproximou da Simone, mas existem tantos outros textos que se aproximam de outros.
nós temos uma grande crítica ao Mia Couto. Existe um conto do escritor Mia Couto que ele é extremamente parecido com Guimarães Rosa, um escritor brasileiro, porque ele ama o Guimarães Rosa. E tem um texto dele que é quase igual ao do Guimarães Rosa, só muda algumas palavras, mas o enredo é o mesmo, o neologismo é o mesmo, tá? E então um texto sempre vai dialogar com o outro. Então isso é o dialogismo, tá bem? Eu não preciso ter, que nem diz aqui no livro de vocês, completamente explícito que dialoga com o outro texto, tá? A cerimônia do adeus, ela dialoga com Romeu e Julieta, porque o personagem era apaixonado e ele não tinha como ficar com as pessoas com as quais ele tinha um sentimento. Então, dialoga com Romeu e Julieta de forma implícita. Se ele colocasse aqui no texto dele, mencionasse aqui no texto dele, seria uma menção explícita, tá bom? 16. Releia o trecho a seguir. A vida é uma longa despedida de tudo aquilo que a gente ama. Meu pai sempre repete, mas a frase é do Victor Hugo. Todos os amores terminam, alguns amigavelmente, chorando no banheiro, outros com humilhação pública e sangue na testa, outros com morte. Para isso, temos braços longos para os adeus. Quais vozes você consegue identificar no texto, Jojo? Professora, eu tô sem maioria aqui comigo, mas você pode me de novo, por favor? Uhum. Joana, nós temos assim, ó. A gente tem um trecho do conto, né? Da crônica que nós acabamos de ler, que é a seguinte. A vida é uma longa despedida de tudo aquilo que a gente ama. Meu pai sempre repete, mas a frase é do Victor Hugo. Todos os amores terminam, alguns amigavelmente chorando no banheiro, outros com humilhação pública e sangue na testa, outros com a morte. Para isso temos braços longos para os adeuses. Aí a pergunta é, Jojo, quais vozes você consegue identificar no texto? Como assim, vamos? Vozes, outras vozes que existem aqui além do narrador. Eu acho que é só a do narrador e a do pai. A do narrador é de quem? A do pai que fala falando. A do pai que fala a frase que é do Victor Hugo, isso aí. Muito bem. Então nós temos ali as duas frases. A vida é uma longa despedida de tudo aquilo que a gente ama. E tem a outra lá embaixo que diz: para isso temos braços longos para os adeuses. Então aqui temos duas vozes, que é a voz do pai que fala uma frase de Victor Hugo. Muito bem. Kalel, exercício 17. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Por isso temos braços longos para os adeuses, mãos para colher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Vinícius de Moraes. Letra A. Que relação temática pode ser feita entre a crônica de Duvivier e esses versos de Vinícius de Moraes? Que relação a gente tem esse poema do Vinícius com a crônica do Gregório? Eu esqueci o nome. Aquelas as palavras ao contrário. Que são tipo sol e lua.
Antítese? Posso escrever. Antítese. Tem antítese nos dois. Em que momento que tu vê a antítese nos dois, Kalel? Não tem. Kalel, olha só, presta atenção na pergunta. Tá perguntando quanto à temática das duas obras. O tema, sobre qual assunto as duas obras elas tratam? Pra pessoa, eu não sei. Não sabe? Rebeca. Rebeca. Eu já falo. Eu já falo a resposta que eu vou passar, eu vou pro computador do celular e eu falo a resposta. Pra eu poder ativar com ele. Tá bom? Tá, então eu vou passar para um outro colega que a gente já são 8h30. Tá meia hora aqui na aula, tá? Vou passar para outro. Samara. Tá. Os dois textos falam de quê? De lembranças. Mais adequado não seria de despedidas? Então, a temática dos dois textos é a despedida, porque eles fazem desse abraço um símbolo para despedida. Eu coloquei o momento doloroso da separação. Pode ser. Momento doloroso de separação, pode ser. Só que no poema não tá bem isso, que é uma relação amorosa, né, Nicolas? Tu enxerga aí uma relação amorosa? Nicolas? Tu enxerga Tava aí? falando sozinho, achei que tava ativado. Não. É. No poema, eu vejo que como se fosse se despedindo de uma pessoa que faleceu. Já na crônica, não, né? A despedida é de alguém que está vivo e é sobre uma relação amorosa. Mas o poema, ele não fala de uma relação amorosa. Ele fala de uma relação em que ele precisa se despedir da pessoa. Mas não necessariamente a pessoa essa, né, que está se despedindo é um amor. Tá? Letra B. Vitória. O narrador da crônica reproduz o verso de Vinícius de Moraes exatamente como original? Não fiz, mas eu acho que ele muda. O que ele muda, Vi? Não sei se eu não fiz essa. Natan, Essa aí eu também não entendi. tá. Olha só. Gregório escreve lá assim. Olha no exercício 16 lá no fragmento. Diz assim. Para isso temos braços longos para os adeuses. No poema nós temos. Por isso temos braços longos para os adeuses. O Gregório do Vivier, ele transcreve exatamente como é no poema?
Não por quê, Nicolas? Eu acho que é porque o primeiro ele tá afirmando, para isso temos braços longos, e o outro colocou por isso. Isso, não é escrito da mesma forma, porque em um está escrito para isso, né, que é do Gregório está para, e no Vinícius de Moraes está por. Muito bem. Nós temos no Gregório do Vivier uma vírgula que não tem no verso do Vinícius. No Gregório, depois de longos, nós temos uma vírgula. E na poesia nós não temos essa vírgula, a gente não tem essa pausa dramática. Quando a gente fala para isso, olha, para isso temos braços longos para os adeuses, ou seja, existe, né, o adeus, todos nós de alguma forma damos adeus para as pessoas que a gente gosta, né, seja porque faleceu, ou porque não está perto, foi morar em outro lugar, enfim. Então, para isso, né, uma consequência. E por isso, quando a gente coloca o por isso, nós estamos explicando, tá? Na primeira não é uma explicação, é uma consequência. E na segunda nós temos uma explicação, tá? 18. Identifique nos trechos a seguir outras vozes que os compõem. Letra A, Bernardo. A primeira vez que eu me apaixonei, eu tinha 6 anos. O nome dela era Julie Angulo. Pronunciava Julie Angulo. Dizem que ela era superdotada. Eu não fiz isso. Tá, mas você não consegue identificar? Identifique nos trechos a seguir outras vozes que o compõem. Quais são as outras vozes que estão aí, nesse fragmento? Não sei. Caoa Fernandes. A 18 tá, professora? 18, letra A. Bom dia, Laura. Eu não sei, professora. Não sabe? Caô Garcia. Eu não fiz também. Gente, a frase é a seguinte, está perguntando quais são as outras vozes que estão aí. Nós temos o seguinte fragmento. A primeira vez que eu me apaixonei, eu tinha 6 anos. O nome dela era Julian Goulot. Se pronunciava Julian Goulot. Diziam que ela era superdotada. Quando eu tenho a palavra diziam, eu estou trazendo outras vozes. Não sou eu que estou dizendo. Alguém dizia. Outras pessoas diziam, tá? Então, a palavra que traz outras vozes é diziam. Tá bom, Laura? A gente tá na página 41, exercício 18, letra B. Tá, Laura? Agora... Professora, Oi. professora, o que quer dizer isso aqui? Pronunciava-se Julie Angulo, que eu não entendi. Tá. Tem o nome da menina aqui, né? Aí, entre parênteses,
a gente tem a informação do narrador como que se pronunciava o nome dela. Porque às vezes a gente tem nomes que são diferentes, né? Aqui na turma de vocês, acho que não tem ninguém com quem eu possa me confundir na pronúncia. Mas tem outras turmas que tem, por exemplo, Nathalie. Na chamada não vem o acento Nathalie, entende? Mas na hora de pronunciar, tem que pronunciar com acento. Seria mais ou menos isso. Tá bom? Entendi. Obrigado. De nada. Tá. O teu nome, por exemplo, Nicolas, em outras culturas não é Nicolas que se fala, é Nicolas. Então, vá que teu nome fosse pronunciado como Nicolas. Ia ter que ter aqui entre parênteses e dizer, pronunciava-se Nicolas, com acento no O, para dizer como que a gente falava o teu nome, entendeu? Entendi. Tá bom. Depois falou Garcia, é o Nicolas, mas o Nicolas está respondendo bastante. Vamos para a Luísa. Luísa, exercício B. Um dia descobriram que eu gostava dela. Começaram a cantar a velha canção, se é que se pode chamá-la assim, posto que só tem uma nota. Tá namorando, tá namorando. Qual é a voz expressa nesse fragmento, Luísa? Uma coisa, tipo, ali na primeira, você disse que diziam, né? Eu tinha botado diziam que ela era superdotada. Tipo, é só uma palavra, né? A frase inteira. Aí, em todos os casos, vai ser sempre só uma palavra? Ou Sim. pode ser mais um? Sempre vai ser só uma palavra? Me diz o que tu encontrou, que daí eu posso analisar aqui dentro desse contexto. Tipo, tem a parte do começaram a cantar, ou então do tá namorando. Aí, Tá. Começaram é uma palavra que remete a alguém, né? Pessoas estão iniciando uma atividade, muito bem, começaram. E a outra, tu diz a própria voz, tá namorando ou tá namorando. Muito bem, Luísa. Perfeito. Agora é a Sara. Sara, letra C. Alice me contava, não por sadismo, mas por ignorância dos garotos que ela achava gatos. Alice me contava. E gatos também, né? Isso, contava. Alice me contava. Isso, a palavra contava, que é a voz da Alice que contava algo, relatava algo, muito bem. E gatos, muito bem, isso aí. Bueno, o leitor virtual, acompanhem comigo aí a leitura. É preciso considerar também que um texto sempre escrito leva em conta seu interlocutor. Isso significa que, ao escrever, o enunciador tem em mente um leitor virtual com o qual dialoga. O leitor também deve dialogar com o texto que lê, confrontando suas ideias, aprovando, questionando, apreciando e etc. Esse movimento de questionamentos possibilita a compreensão do texto, pois é pela interação verbal que se dá a comunicação. 19. No trecho a seguir, indique e explique em que momento o narrador prevê uma reação ou um comportamento do leitor que dialoga com ele. Gabriel Ramires, tá aí? É que eu não tô vendo mais ele. Daqui a pouco ele surge. Vamos seguir aqui, gente. A primeira vez que eu me apaixonei, eu tinha 6 anos. O nome dela era Julie Angulo. Pronunciava Julie Angulo. Diziam que ela era superdotada.
Chegou no nosso ano porque tinha pulado o ano anterior. Por ser um ano mais nova, era do meu tamanho. Bom, nesse trecho, em que parte tem essa reação do comportamento do leitor? Em que ele está dialogando com o leitor Eduardo. Professor, Oi, querido. Deste parágrafo, em que momento o narrador está conversando com o leitor? não sei, senhor. Não sabe? Enzo? Não é nada. Eu acho que é ali na frase do chegou. Chegou no nosso ano porque tinha pulado o anterior. Não, não é essa parte. Olha só, em que momento ele precisa conversar com o leitor? Em que momento ele... Na hora que se pronuncia o ano dela tem entre parênteses. Isso aí, muito bem. Na hora em como ele fala como se deve pronunciar o nome dela. Muito bem, Enzo, parabéns. Na página 42, nós temos outra crônica, e dessa vez é do escritor Moacir Scliar. A Mulher Sem Medo. Meter medo na mulher transformou-se para ele uma questão de honra. Tinha de vê-la pálida, trêmula. Cientistas americanos estudam um caso de uma mulher portadora de uma rara condição, em resultado da qual ela não tem medo de nada. Ele não sabia o que esperava quando, levado mais pela curiosidade do que pela paixão, começou a namorar a mulher sem medo. Na verdade, havia aí também um elemento interesseiro. Tinha um projeto secreto, que era o de escrever um livro chamado A Vida com a Mulher Sem Medo. Uma obra que imaginava poderia fazer enorme sucesso, trazendo-lhe fama e fortuna. Mas ele não tinha a menor ideia do que viria a acontecer. Dudu, desliga teu microfone, querido. Matias, segue a leitura, por favor. Falando em ela não chegou. É no segundo parágrafo, Matias. Dominador. Dominador humano. Dominador humano. Cuidou da casa. Matias, eu não estou conseguindo te escutar. Fala mais perto do microfone, por favor. Dominador, o homem. Dominador, o homem. Devia ser o rei da casa. Agora tem deveria ser rigorosamente obedecido pela mulher. Mas, esta vontade, olha para mim. Senão, e aí viu advertências, não mato e você. Senão eu deixo você tem comigo. Muito obrigada, Matias. Segue, Laura. Professora, esse é o livro 3 ou é o livro 4? 3, Laura. Tá, peraí. Matias, desliga o microfone. Qual página é essa? Página 42, Laura. Terceiro parágrafo da crônica.
começa? Acontece que a mulher simplesmente... E por que tá sem câmera, Laura? Oi? Por que tá sem câmera? Porque ela tá estragada. Eu tava vendo uns negócios aí ontem, eu tinha que entrar no celular dela. Tá, então Não saiu hoje. Tá, então teu responsável precisa mandar mensagem pro colégio, senão amanhã na nossa aula de literatura eu vou te bloquear, tá bom? Tá. Acontece que a mulher simplesmente não tomava conhecimento disso. Ao contrário, ria das gargalhadas. Não temia gritos, não temia tapas, não temia qualquer tipo de castigo, e até dizia gentil. Bem que eu queria ficar assustada com suas ameaças, como prova de consideração e de afeto, mas você não vê. Não possível. Obrigada, Laura. Mariana, segue, por favor. Aquilo, além de mulher, profundamente deixava-o completamente perturbado. Meter medo na mulher transformou-se para ele em questão de honra. Tinha de vê-la pálida, trêmula, gritando por socorro. Obrigada, Jojo. Segue. Que eu tô seguindo. Ah, tá bom. Depois a Jojo Kalel. Como fazer? Pensou muito a respeito e chegou a uma conclusão. Para amedrontá-la, só barata ou rato. Resolveu optar pela barata, por uma questão de facilidade. Perto da onde morava havia um velho depósito abandonado, cheio de baratas. Foi até lá e conseguiu 4 exemplares, e guardou num vidro de boca larga. Obrigada, Rodrigo. Voltou para casa e ficou esperando que a mulher pegasse. Quando então soltaria as baratas. Já a gozava a cena. Ela, sem dúvida, subiria numa cadeira, gritando histericamente. E ele, enfim, se sentiria o vencedor. Obrigada, Rodrigo. Rebeca. Foi neste momento que o rato apareceu. Foi surpreendente, porque ali não havia ratos, sobretudo um roedor, como aquele enorme, ameaçador, o rei dos ratos. Quando a mulher finalmente retornou, encontrou-o de pé sobre uma cadeira, agarrado ao vidro com as baratas gritando histericamente. Obrigada, Rebeca. Samara. Obrigada, Samara. Teu áudio tá bem baixinho. Tá muito baixinho. Quase não escutei. Vitória. Naquela altura ele já nem sabia o que dizer. Confessar que se tratava de derradeiro truque para assustá-lo seria um vexame, mesmo porque, como ele não tinha medo de baratas, assim como não tivera medo do rato. O jeito era aceitar a situação e admitir que viver com uma mulher sem medo era uma coisa, no mínimo, amedrontadora. Muito obrigada. Gente, o que vocês acharam de curioso nessa crônica? Comentem. A mulher não teve medo de nada, praticamente. A mulher não tem medo de nada, tá? Que mais? Corajosa. Isso. A
Acontece, gente. Acontece ter pessoas que nascem sem esse feeling de medo, tem pessoas que nascem que não têm medo e não têm tato, o que as torna ainda muito mais próximas de perigos de vida, né? Já vi na TV uma vez um caso assim, uma guriazinha, ela não tinha medo de nada Uma doença. e ela não tinha tato. Então ela vivia se machucando constantemente, se quebrando, porque ela não tinha essas duas coisas. Acontece. O que mais, gente? O que mais que vocês podem criticar aí desse texto? Achei também meio estranho o cara ter que amedrontar a mulher por ser uma questão de honra. Muito bem. Porque deixar uma mulher com medo é uma questão de honra, né? Porque a escolha da personagem que precisa ser amedrontada é uma mulher e não um homem, né? Então temos aqui algumas discussões que são pertinentes. O que mais que vocês podem me dizer sobre essas questões pertinentes? Quem é que na verdade estava com medo? O homem. Por que, gente? Por que esse homem tinha tanto medo? Tá, porque a mulher não tinha medo, tá? Mas qual é realmente a raiz? O que está sendo discutido aqui nesse texto? Dono de casa, essas coisas. Hã? Ele se sente meio que inferior a ela. Ele se sente inferior a ela. Quando ele fala que a mulher. Quando ele fala que é amedrontador de uma mulher não tem medo no final. Uhum. Ele acha amedrontador. Isso. O fato dela ser uma pessoa, né, que não tem medo, transforma isso para ele algo assustador. Porque ela é uma mulher independente dele em qualquer aspecto, certo? E aí ele fica tentando assustá-la com ameaças. Aqui no texto nós temos claro registro de que esse parceiro, ele faz agressões físicas e psicológicas. Porque tem uma parte no texto que diz assim, ó, não adiantava as ameaças, tá bom, Matias, e não adiantava os tapas. Ou seja, essa personagem, ela recebia agressão física e agressão psicológica. Então, Moacir Scliar, aqui com o seu narrador, ele traz um enredo de uma certa forma cômica, porque a mulher não tem medo nem de rato, nem de baratas. Ele pensa que ela tem, mas ela não tem, né? Mas, na verdade, ele está discutindo aqui uma questão de relacionamento abusivo, né? Que existe aqui uma figura de uma mulher que ela tem um empoderamento feminino que antes não tinha. Esse texto ele é de 2010. E em 2010, essas questões começaram a ser levantadas e começaram a ser discutidas num público mais amplo. Anteriormente a isso, a gente não tinha essas discussões tão fervorosas como nós temos hoje em dia. E tudo começou em 2010, tá bom? As manifestações mais explícitas, digamos assim, tá certo? Alguém teria mais alguma colocação sobre o texto? Não? Tá, então vamos seguir então com os exercícios. Número 1. Discuta com os colegas e o professor as questões sobre a crônica. Letra A. No que a crônica de Moacir Scliar difere da de Gregório do Vivier? Mariana. Mari. Onde está na 2? Eu me perdi. Exercício 1, letra A, da página 43. Que diferença que há nessa crônica do Moacir Scliar com a crônica do Gregório do Vivier?
Mari? Mari, tá me escutando? Eu não sei. Mari, não precisa ficar nervosa, escuta só. Lá na crônica de Gregório de Vivier, a gente tinha personagem feminino e masculino. Aqui de Moacir Scliar também nós temos personagens femininos e masculinos. Qual é a diferença das duas crônicas? Mari? Ela travou. Rodrigo? Não, Oi? é uma. 1A. Ok. Tá meio. Eu não sei explicar, mas ele tá correndo atrás da mulher e a mulher não tá respondendo ele. E nisso que ele viu que o homem quer a mulher. E no outro, o garoto falando pra que a mulher respeite. Não sei se foi bem claro o meu ponto. É que tá falhando completamente o teu áudio, então eu só peguei algumas partes assim do que tu falou. Enfim, gente, lá no Gregório de Vivier, o personagem que sofria agressão física e psicológica era um homem. Aqui, do Moacir Scliar, o personagem que recebe agressão é uma mulher. Na do Gregório de Vivier, as agressões são feitas na infância do personagem masculino. Na do Moacir Scliar, as agressões são feitas já na vida adulta. Tá bom? Letra B. Que fato serviu de base para o cronista escrever seu texto? Kalel? O fato que fez ele escrever o coisinha foi que ele achou interessante o fato da mulher não sentir medo. Isso mesmo. Exatamente. O fato da mulher não sentir medo. Exatamente. C. Sobre o que trata a crônica? Rebeca, sobre o que se trata a crônica? O relacionamento dele com a mulher e o fato dela não sentir. O relacionamento dele com a mulher e o fato dela não sentir medo, é isso? Sim.
Tá. Muito bem. Isso é uma leitura, assim, superficial, né, Rebeca? Pegando, assim, as informações na superfície, seria isso. O fato dela não sentir medo e do relacionamento dela com ele. Mas entrando um pouco mais a fundo, o que tu me diria sobre a temática dessa história? Nós falamos um pouquinho antes de iniciar os exercícios. Um relacionamento abusivo? Exatamente. Exatamente. Então, tu podes completar aí na tua resposta que essa temática, tu botou como é que é? Tu pode dizer pra mim de novo? Então se fala sobre o relacionamento dele com a mulher e o fato dela não ter medo. E o relacionamento abusivo. Para ilustrar o relacionamento abusivo. Isso aí, muito bem. Tá? D. Agora, depois da Rebeca, é a Samara. D. A crônica apresenta alguns estereótipos sobre o comportamento do homem e da mulher. Que estereótipos são esses, Samara? Eu botei que o homem tem que ser o dominador e o corajoso e a mulher tem que ser a submissa e a medrosa. Muito bem, excelente, isso aí. Bom dia, Micael, tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Querido, a aula começa às 8, chegou às 9. Então tu vai ganhar só uma presença, tá bom? E no final da aula eu preciso falar contigo, tá? Eu preciso falar com o Bernardo, com a Luísa e com o Micael no final da aula. Eu preciso que vocês três fiquem comigo até o final, tá bom? E de que modo a crônica quebra esses estereótipos, Vitória? Com a mulher não sentindo medo? Exatamente, com a mulher não sentindo medo e dela confrontar esse homem, né? Se mostrar superior. De mostrar superior. Muito bem, Nicolas, excelente leitura. É que sempre teve aquela leitura, né, das crônicas antigas, que o homem é superior à mulher. Aí eu fiz uma relação aqui. É. Até hoje a gente encontra, né, Nicolas, um ou outro que acha isso, mas a gente mostra que não é bem assim, né? Olha ele, vai ser do cabeça. F. Natan. O humor revela uma crítica social. Que crítica é essa, Natan? A crítica sobre os relacionamentos abusivos e que a mulher tem que ser submissão. Exatamente, pode ser, exatamente. Também tem aqui a questão da agressão física, da agressão psicológica, gente. Isso é muito importante, tá? É importante a gente se dar conta das coisas que os escritores estão falando, né? Vocês teriam chegado nessa leitura se não fosse a nossa aula? Lendo essa crônica, assim, lendo ela superficialmente, vocês teriam chegado nessa leitura que se trata de um relacionamento abusivo, que é uma questão de empoderamento feminino? Teriam chegado? Só fazem assim lá na tela, sim ou não? Todo mundo travado, ninguém responde. Ó, a Sarinha diz que sim. Samara, Nicolas mais ou menos. Mari, sim. O Natan acho que é mais pelo lado do humor. Levaria mais para o lado do humor. Então percebam, gente, que aqui dentro da nossa aula
as pessoas que fariam essa leitura são as meninas. Enquanto os meninos acham que não fariam essa leitura. Ou seja, o lado que sofre agressão, né, teoricamente, é aquele que consegue visualizar aquilo que está sendo dito. Enquanto aquele que, em suma maioria, faz a agressão, ele tem dificuldade para ver aquilo que é feito. Isso é muito interessante da gente ver. Sabe aquela história de que quem apanha nunca esquece? É mais ou menos assim. A gente só consegue identificar um problema se a gente vivencia esse problema, se a gente sofre agressão desse problema. Tá? E isso para tudo, gente. Isso é para diferenciação de gênero, para diferenciação de raça. Isso é para tudo. Tá? Isso é muito interessante. Parem para prestar atenção nessas coisas mais simples e mais importantes da vida. Tá bom? Bom, o último a responder foi Natan. Agora o próximo é o Bernardo. 2. Como pode ser classificada a crônica A Mulher Sem Medo? A. Crônica dissertativa humorística, narrativa jornalística, descritiva reflexiva, narrativa humorística ou dissertativa jornalística? Bernardo. A, B, C, D ou E? Bernardo? Caiu, Bernardo? O Bernardo, ele não tá na chamada, professor. Ah, ele saiu? Tá. Ele tinha caído. Ele tinha caído. Tá. É porque alguém entrou... Ah, foi o Mikael. O Mikael entrou aqui e continuou com 23. Tá, então foi isso. Bernardo caiu, não tem problema. Letra C, tá dizendo Acho Dudu que Caldeirão. Dudu, não é a C. Acho que é C também. Não é a C, Enzo. É a letra E? Não é a E. Tá. Não é a A. Não é a pessoa. É a Não D. tem humor aqui. Letra B. D de dado. É uma narrativa humorística. Fala, Mari. Eu tinha falado a alternativa. Ah, tá. É a letra D de dado, gente. Ela é narrativa humorística, tá? O Bernardo tinha que falar com ele no final da aula, ele acabou caindo. Bom. Cauã Fernandes. Número 3. Professora, Oi? um minutinho ali no banheiro. Claro, Mari, fica à vontade. Cauã, comparando a crônica de Sclier com do Vieira, responda a questão. Qual é a mais psicológica? Só Fala, Sara. explicar a crônica do governo de novo. Faltou. Qual, Sara? Desculpa, não escutei. A crônica do Duvier. Explicar a crônica do Gregório? É, que nem você fez lá na Mariana, eu acho. Bom, não tô entendendo muito bem o que tu quer dizer. Tu quer que eu te conte o enredo? Eu não entendi o que tu queres que eu faça, querida. Acho que ela quer que tu explique, sabe? Que nem você explicou pra Mariana na DTA da aula. Tá. É que assim, a crônica do Gregório do Vivier, ele traz dois personagens, um feminino e um masculino, né? Numa leitura superficial, aquela que a gente lê sem ter muitos detalhes, nós percebemos que existe uma mulher que por algum motivo, que a gente não sabe, ela não sente medo, e o marido dela fica provocando-a ao ponto dela sentir medo, porque ele quer que ela sinta medo.
né? O objetivo dele dentro da história é fazer ela sentir medo. Na história ele faz ameaças, na história ele bate nela, né? Porque ali diz que ela não responde às ameaças verbais e nem às físicas, tá aí dentro da crônica. E a gente chegou ao entendimento aqui no nosso coletivo de que esse homem, ele na verdade, ele tem medo dela porque ele se sente impotente a ela, né? Porque a comunidade masculina, né, digamos assim, a comunidade masculina, não estou dizendo que são todos os homens, mas a comunidade masculina, ela vem com uma cultura de que o homem ele é superior à mulher. No entanto, aqui é completamente o contrário. A mulher não sente medo desse homem. Então aqui também tem uma questão de empoderamento feminino, que foi quando começou a surgir essa história, em que as mulheres começaram a ter voz, começaram a ser mais politizadas, foi em 2010. Foi quando essa crônica foi escrita pelo Moacir Scliar. Era isso? Tá certo, Bernardo, não tem problema. Só que tenta ficar até o final da aula, tá? Mesmo se tu cair, tu tenta entrar de novo, porque eu preciso falar contigo no final da aula. Não tem problema cair e voltar, gente. É bem tranquilo, tá? Bueno, agora quem ia responder era o Cauã Fernandes. Cauã, qual das duas crônicas é mais psicológica? Eu acho que é de Scliar. Por que, Cauã? Esse último texto que a gente leu. Uhum. Porque ele apresenta basicamente um fato científico. Tá. Uma coisa que foi estudada, realmente. Tá, eu entendo o que tu está dizendo, mas não está correto. Olha só, a gente pensa que a crônica do Moacir Scliar ela é mais psicológica porque ela traz fatos e traz ações que elas mexem mais conosco do que a do próprio do Gregório do Vivier. A do Gregório, ela tá mais puxada para o humorístico do que a do Moacir Scliar, né? Tanto que a gente conseguiu trazer muito mais coisas, muito mais leituras para a crônica do Scliar do que do Gregório, tá? Só que, no entanto, o psicológico aqui que a gente se refere é aquela narração em que ela não é temporal, que ela não é cronológica, ela é psicológica. Então, a do Gregório ela é mais psicológica porque ele está narrando algo, o narrador aqui que está em primeira pessoa está narrando algo, está narrando ações da infância dele. Então, vem da onde? Da memória. Então, a crônica do Gregório do Vivier ela é mais psicológica, pois são ações da memória do narrador. Tá certo? Também tem a questão anterior, que é uma narrativa humorística. Narrativa humorística. Aham. Letra D. Entenderam, gente, por que a do Gregório ela é mais psicológica? Sim. Tá, que ótimo. Então, pelo menos entendi. Oi, Nicolas? Eu disse que eu pelo menos entendi o que você falou. Tá bom. Gente, depois a gente tem aqui o tópico de personagens narrativos. Os planos são aqueles superficiais, os tipos são aqueles que têm estereótipos, as caricaturas são aqueles que trazem, por exemplo, o personagem ele é corrupto, então ele vai ser corrupto até na hora de servir um copo d'água, tá? E os redondos são aqueles que eles têm um avanço, né? Eles começam de forma
A no conto e terminam de forma X no conto ou na crônica, tá bom? Ele começa, por exemplo, vamos supor, dentro de uma crônica, ele começa com contato com a violência, ele é uma pessoa inocente, aí ele entra em contato com a violência e ele termina matando alguém, por exemplo, tá? Assassinando alguém durante um furto, alguma coisa do tipo, tá? Então, os personagens redondos são esses que têm uma evolução dentro da história. Então, aí, no livro de vocês façam uma setinha e digam, põe aí, planos. Aqui já tem, ó, planos são superficiais, vocês podem grifar aí, superficiais. Grife, então, planos superficiais, que não tem muito com o que colaborar, podem até acrescentar, sem muita colaboração no texto. Os tipos. Os tipos são os de estereótipos, como, por exemplo, todo brasileiro é malandro. A gente vai ter lá, vamos escolher o coitado dos baianos, né, que sempre sofre, sempre cai nos baianos esse estereótipo, né? Brasileiro é malandro. Quem que eu vou pegar para fazer esse brasileiro malandro? Um baiano, porque todo baiano é malandro. Aí vou desenhar um baiano numa rede, tá? Seria isso, estereótipos. Caricatura. Características físicas, tem ali. Características físicas aumentadas. E os redondos sofrem alteração durante o texto. Tá bom, Micael? Fica à vontade, deixa eu pegar teu carregador. Cauã Garcia. Letra A. Quem são os personagens da crônica A Mulher Sem Medo? Oi? Não sei. Como assim, Cauã? Tu não tá acompanhando o texto? Então, quem são os personagens? Não sei. Eles não têm nome, então como é que tu vai identificar eles? Sei lá, só. Um homem e uma mulher, Cauã. Então tá, dizer. Então os personagens são um homem e uma mulher e eles não são identificados por nomes. Pode-se colocar marido e mulher? Porque, tipo, dá pra ver que tem um relacionamento. Tu podes colocar que é um homem e uma mulher e eles são casados. Podes. A mulher, inclusive, vocês podem caracterizá-la como a mulher sem medo, tá? Protagonista. Os dois são protagonistas. B. B agora é o Nicolas. Como são caracterizados os personagens, Nicolas? Caracterizados os personagens. Uhum. A mulher é caracterizada pelo fato de não ter medo e corajosa. Uhum. E o homem acho que é caracterizado pelo fato de tentar assustar a mulher, se sentir, não é menosprezado, vai, esqueci agora, inferior. Isso. Mas aqui dentro da crônica, esse homem ele é caracterizado como um dominador. Vocês falaram isso pra mim, estava perfeita a leitura de vocês, tá? Então o homem ele é dominador,
enquanto a mulher ela não tem medo e é corajosa. Enquanto ela não tem medo, quem é que tem medo nessa história, na verdade? Ele, né? O homem, ele tem medo. Então, a gente pode caracterizar aí o homem como medroso. Enquanto ela é corajosa, o homem, ele é medroso. Dá para caracterizar assim dessa forma também. Luísa. Ah, não, assim a gente acabou de fazer, desculpa. Agora a gente tem outro texto. Rara doença cerebral faz com que mulher não tenha medo de nada. De France Prise. Quem foi que terminou a leitura aquela hora? Onde é que parou a leitura? Com quem? Eu. A Vi? Mãe. Tá. Segue então o Natan. Agora é o Natan, então. Segue a leitura, por favor. Cientistas americanos. Cientistas americanos detectaram em uma mulher uma rara doença cerebral que faz com que não tema nada, nem uma serpente que se aproxima de seus filhos, nem uma faca em seu pescoço. Muito bem. Continua? Bernardo, tá aí? Tô vendo ele, mas eu não sei se ele tá. Bernardo? Tu podes continuar a leitura, por favor? Eu me perdi. Página 44, segundo parágrafo. Tá. Em A Mulher Esse Não Experimento, ou nas últimas décadas? A mulher não experimenta. A mulher não experimenta sensação de medo porque tem destruído a parte de seu cérebro e os cientistas acreditam que esse sentimento seja gerado. Obrigada, Bernardo. Cauã Fernandes. Oi, professora. Continua, por favor. Nas últimas 2 décadas, os cientistas acompanharam a mulher, identificada como SM, em busca de dados sobre sua condição que podem fornecer pistas para o tratamento do estresse pós-traumático, particularmente em soldados que retornam da guerra. Muito obrigada, Cauã. Fernandes, segue Garcia. Onde ele parou? É bastante surpreendente. Só tem que estar nessa. Cauã, que mundo que tu tá hoje, Cauã? Tu tá bem perdido hoje. Tu não tá acompanhando no teu livrinho? Hã? É que assim, tá falhando o teu áudio. Tá falhando o teu áudio, não tô conseguindo escutar. Tô falando da nossa. Não tem que trabalhar. Tá. Podes continuar a leitura? Onde é que onde é que ele parou? Página 44. No quarto parágrafo. É bastante surpreendente. É bastante surpreendente que ainda esteja viva. Isso Justin tem. Cujo estudo é publicado no jornal Orange Biology. Obrigada, A Cauã. natureza do medo e a sobrevivência. É um parágrafo para cada um, mesmo que seja curtinho, para todo mundo ter a oportunidade de ler. Nicolas.
Oi? Tá me escutando? Sim. Tá. A natureza do medo é a sobrevivência e a amígdala cerebral nos ajuda a evitar as situações, as pessoas ou os objetos que colocam nossa vida em perigo. Assegurou. Ao perder sua amígdala, SM perdeu. Ah, tá. Assegurou, ao perder a sua amígdala, SM perdeu também a sua capacidade de detectar e evitar o perigo. Muito obrigada. Segue, Luísa. Nada. No lugar do medo, SM, cuja rara condição é conhecida como doença de Urbach. Isso aí, peraí. Mostra um incontínuo sentimento de curiosidade. Obrigada. Sara. Para estudar suas reações, os pesquisadores a levaram a uma loja de animais exóticos cheia de aranhas e cobras, animais do que haviam dito repetidamente que odeia desafiar. Obrigada, Sara. Eduardo. Luiz Eduardo. Caiu, Dudu, gente? Pode ser para nós aí, Dudu? Tá sem o livro. Enzo. Assim que entrou no local, SM se dirigiu aos serpentários e ficou fascinada com a grande coleção de cobras. Indicou isso tudo. Muito obrigada, Enzo. Matias. Consultada sobre se queria segurar uma cobra, SM respondeu afirmativamente e ficou com uma durante 3 minutos. Obrigada. Laura. Os cientistas ressaltaram que a mulher nunca foi condenada por um delito, mas que foi vítima de vários. Obrigada, Laura. Gabriel Ramires, tá aí? Pode continuar a leitura, Gabriel? Matias, desliga o microfone. Então, por favor, Gabriel. Oi? O teu parágrafo é que diz: Feinstein disse. Tá bom. Diz a página que eu me errei aqui. Tá. É na página 44. A gente tá no final do texto. Feinstein disse que espera. Achei, página 44. Isso. Tá. Qual é? Onde mesmo? Feinstein disse que espera. Lá no finalzinho. Foi que disse. Ah, não sei, eu não tô achando. Tu consegue me ver, Gabriel? Consigo. Olha só.
É aqui, ó. A gente tem o texto na página e é nesse parágrafo aqui, quase no finalzinho. Nossa, Achou? achei. 26. É, né? Isso. Então, disse que esperar que a experiência de SM possa ajudar e tratar pessoas com estresse, os que retornaram do Iraque e do Afeganistão. Isso. Só pulou uma linha. Pessoas com estresse pós-traumático, um problema comum entre os soldados que retornam do Iraque e do Afeganistão. Muito bem, Gabriel. Obrigada, viu? Obrigado. Micael. Tô. Suas vidas estão marcadas pelo medo. Muitas vezes são incapazes de, inclusive, de sair de suas casas, devido à sensação de medo. Muito obrigada. Agora, Mariana, só para encerrar o nosso parágrafo. Nosso texto. Se entendemos como o cérebro processa o medo, talvez algum dia sejamos capazes de conceber tratamentos voltados para áreas selecionadas do cérebro, que permitem que o medo se apodere de nossas vidas. Muito obrigada. Então, gente, aí a crônica do Moacir Scliar, ela tem fundamento, né? E o curioso é que essa reportagem que saiu na Folha de São Paulo foi em 2010. Em 17 de dezembro de 2010. Então, pode ser que o escritor Moacir Scliar ele tenha feito a sua crônica baseada na história dessa mulher que não sentia medo, né? E os norte-americanos, né, como eles estão acostumados com guerra e eles privilegiam esse tipo de coisa, eles também têm muita preocupação em recuperar esses soldados que eles vão para a guerra. Porque geralmente essas pessoas, elas ficam com esse estresse pós-traumático, né? Que é o estresse da guerra, as pessoas quase não dormem, as pessoas, elas acabam agredindo a família sofre muito, né, com essas agressões, não precisa necessariamente ser física, né? Mas eu vi um programa um dia, eu gosto de ver um programa que dá na TV que se chama Quilos Mortais. E aí uma das personagens desse programa, ela foi casada com um ex-soldado e ele diversas vezes, durante a noite ele acordava com o trauma ali da guerra e ele agredia ela dormindo. Ele pegava ela pelo pescoço, ele pegava a arma, assim, uma coisa muito, muito doida. Então, os Estados Unidos, eles têm interesse em achar uma cura para isso, porque eles não vão deixar também de enviar soldados para a guerra, porque guerra dá dinheiro, né, gente? Sabemos disso, né? Vocês vão ver depois, lá no terceirão, a Guerra Fria. Vocês vão ver como isso dá dinheiro, tá? Letra A. Tem um filme disso. Hã? Tem um filme sobre 3 soldados que voltam da guerra, eles têm problemas assim, vão ao psiquiatra, começam a se envolver com drogas, agredir as pessoas. Fizeram com um trauma. Sim. Sim, é bem complicado. Deus o livre, imagina tu ter que ir pra guerra, né? Tendo risco sempre de poder estar morto e pra tu não morrer, tu tem que matar muitas pessoas, né? Deve ser horrível, gente. É desumano. Bom, letra A. Compare a crônica à notícia. Eu não me lembro quem foi o último que respondeu. Foi a Luísa, eu acho, né? Sara, que fatos apresentados na notícia foram explorados da crônica? Sarita, que me dizes? Não sabe, Sara? Qual é a semelhança entre a crônica e essa notícia? O que tem de igual aí?
Ah, tá, eles falam sobre o fato das mulheres não terem medo da doença da mulher. Isso. A semelhança, o que foi tirado da notícia para a crônica do Moacir Scliar? O fato de existir uma mulher que não tem medo de nada. Tá? Depois da Sara Enzo. Que fatos não foram mencionados na crônica, Enzo? Essa eu não sei. Não sabes? Aqui na notícia. O que tem aqui na notícia que não tá lá na crônica? O que fala aqui? É uma doença? Que é uma doença cerebral, muito bem. Que os norte-americanos estão estudando para aplicar nos soldados. E várias outras coisas, né, gente? Estão estudando mais sobre. Isso, estudando mais sobre. O fato de ter levado ela lá onde tem vários bichos exóticos, isso não tem na crônica. Então tem bastante ação aqui que não tem na crônica, né? Obrigada, Enzo. Obrigado. Matias. Que personagens e situações foram citados pelo cronista? O personagem foi o marido e a esposa, e a situação foi o marido que bateu na esposa. Isso aí. É ter um homem que é casado com uma mulher, essa mulher não ter medo. Muito bem. E ele ser amedrontado por isso. Muito bem. Pode desligar teu áudio, tá, Matias? Obrigada. Letra B, gente, tem que completar o quadro. Vou dizendo para vocês esse daqui, tá? Bom, a notícia, ela é objetiva e impessoal. Então, a crônica, ela vai ser subjetiva e pessoal. Subjetiva e pessoal. A crônica baseia-se em fatos reais e os transforma em ficção. A notícia apresenta fatos reais. Só. A notícia tem um registro mais formal. A crônica, linguagem informal. Crônica, linguagem informal, vírgula, em tom de conversa. Dudu, só um pouquinho que eu não vi tudo que tu falou, só um pouquinho. Eu só peguei o tudo bem. Vou abrir aqui o chat. Tá bem, Dudu. Só me avisa quando tu for sair, tá? Busca informar o leitor sobre um acontecimento. não, pulei um. A crônica pode ser publicada em livro. A notícia não é publicada em livro, mas em jornais, revistas, publicadas em jornais e revistas. Professora, vamos lá. Tem um mais formal. A crônica é Mais formal, linguagem informal. Linguagem informal, vírgula, em tom de conversa. A crônica é publicada em livros.
a notícia publicada em revistas e jornais. A notícia busca informar o leitor sobre um acontecimento. A crônica busca entreter o leitor, provocando uma reflexão. Entreter o leitor, provocando uma reflexão do comportamento humano. E o último, a gente tem crônica. Apresenta personagens e suas falas. E na notícia, não apresenta personagens, mas as falas são reais. Não existe personagem, existe uma pessoa em que eles ali ocultaram a identidade, botaram SM, né? Então, sem personagens e com falas reais. C. Assinale as características presentes em uma crônica. A crônica geralmente é publicada em revistas e jornais? Sim ou não? Sim. Usa uma linguagem mais formal e sofisticada? Não. Relata fatos colhidos no cotidiano ou no noticiário de forma artística e pessoal? Sim. Geralmente é um texto curto e leve? Sim. Objetiva divertir ou provocar no leitor uma reflexão sobre algum aspecto da vida ou do comportamento humano? Sim. Traz informações confiáveis, procurando sempre apresentar as falas de autoridades especialistas? Não. Pode apresentar elementos da narrativa como narrador e personagens? Sim. Emprega a variedade mais coloquial da língua, como se estivesse conversando com o leitor? Sim. Então, fica de tema a página 46, 47, 48 e a leitura da 48 e 49, tá bom? Mas é só leitura, não é para fazer exercícios. Tchau, Dudu. Leitura até a 49. Vou fazer a chamada. Quem eu for chamando pode ir saindo, com exceção do Micael, do Bernardo e da Luísa. Bueno. Bernardo, me espera um pouquinho. Bárbara não. Emily não. Enzo, obrigada por ter vindo, Enzo, até amanhã. Enzo.
Fábio não. Gabriel Ramires, até amanhã, querido. Gabriela, até amanhã. Sejanos não veio hoje. Jojo, obrigada, querida, até amanhã. Obrigada, você também. Obrigada. Também. Júlia Rosales, não. Caliel Fernandes, até amanhã. Cauã Garcia, até amanhã. Até amanhã. Cauã Fernandes, até amanhã. Até, professora. Até. Tchau. Tchau. Laura, até amanhã, Laura. Laura, cuida dessa câmera, senão amanhã eu não posso te ter em aula. Luiz Eduardo estava aí. Luísa, me espera um pouquinho, Luísa. Eu. Maria Eduarda, não. Mari, até amanhã, Mari. Até amanhã, obrigada pela aula. Obrigada, amor. Matheus, não. Lindos Matheus. Matias, até amanhã, Matias. Micael, me espera um pouquinho. Natan, até amanhã, querido. Tchauzinho. Até amanhã, senhor. Tchau, Nicolas, até amanhã. Tchau, Sora. Valeu pela aula hoje. Obrigada. Tchau. Rebeca, até amanhã, Rebeca. Tchau, Sora, obrigada. De nada. Rodrigo, até amanhã, Rodrigo. Tchau, Sora. Tchau. Samara, até amanhã, minha flor. Tchau, Sora, até amanhã. Tchau. Sodré não veio hoje. Sarita, até amanhã, querida. Até, Sora. Tezinha. Obrigada, tchau. Vinícius também não veio hoje. 2 semanas já sem o Vinícius. Vitória, até amanhã, Vitória. Até amanhã, Sora. Muito obrigada. Tchauzinho. Deixa eu tirar o Gabriel daqui.